Existe um momento silencioso na vida em que o coração começa a acelerar sem motivo aparente. A mente se enche de perguntas sem resposta. E o futuro, que deveria trazer esperança, passa a causar um peso difícil de explicar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha acordado hoje com uma inquietação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem conseguir apontar o quê. O medo do amanhã pode ser sutil, mas também pode ser esmagador. E quando ele chega, parece tomar conta de tudo. Mas escute com atenção, este não é apenas mais um vídeo. Este é um encontro, um momento preparado para alcançar você exatamente onde você está. Porque quando o medo tenta dominar os pensamentos, Deus começa a trabalhar no silêncio. E é nesse silêncio que algo poderoso pode acontecer dentro de você. Antes de qualquer coisa, permita que esta verdade entre no seu coração. Não apenas como palavras bonitas, mas como algo vivo, real, capaz de transformar a forma como você está se sentindo agora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não precisa que tudo esteja resolvido. Uma paz que não exige garantias do futuro. Essa paz vem de Deus, e ela está disponível para você neste exato instante. Talvez o seu medo esteja ligado a algo específico, uma decisão que precisa ser tomada, uma porta que ainda não se abriu, um sonho que parece distante demais, uma situação financeira que preocupa, um problema familiar, ou até mesmo aquela sensação de estar perdido, sem direção, sem clareza, como se estivesse andando no escuro. O medo do futuro costuma crescer quando sentimos que estamos sozinhos diante do desconhecido. Quando pensamos que tudo depende da nossa força, da nossa capacidade, do nosso controle. E é exatamente nesse ponto que o coração se sobrecarrega. Mas existe uma verdade que o medo tenta esconder de você. Você não está sozinho. Deus nunca esteve ausente. Mesmo nos dias em que você não sentiu nada. Mesmo nas noites em que o sono não vinha. Mesmo nos momentos em que parecia que ninguém estava olhando por você. Ele estava lá, ele continua lá e ele já está no seu amanhã. Pare por um instante e pense nisso. Enquanto você se preocupa com o que ainda vai acontecer, Deus já está lá, no futuro que te assusta, preparando caminhos, abrindo portas, alinhando situações, cuidando de detalhes que você nem imagina. O problema é que o medo fala alto. Ele cria cenários negativos. Ele te faz acreditar que tudo pode dar errado. Ele sussurra insegurança, dúvida, incerteza. Ele tenta convencer você de que o pior está por vir. Só que o medo não conhece os planos de Deus. E os planos de Deus não são guiados pelo caos, são guiados por propósito. Talvez você esteja tentando entender tudo antes de confiar, tentando ter certeza antes de descansar, tentando controlar antes de entregar. E isso tem te deixado cansado, esgotado, emocionalmente sobrecarregado. Existe um ponto em que a alma precisa parar de lutar sozinha e começar a se render à presença de Deus. Não como alguém que desiste da vida, mas como alguém que entende que não precisa carregar tudo sozinho. Respire fundo agora. Se possível, feche os olhos por alguns segundos e apenas permita que essas palavras comecem a acalmar o seu interior. Deus está cuidando de você, mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, mesmo que não entenda. O medo do futuro tenta roubar o presente. Ele faz você viver algo que ainda nem aconteceu. Ele antecipa dores, cria cenários, multiplica preocupações. E enquanto isso, o agora passa. E com ele,
a oportunidade de experimentar a presença de Deus neste exato momento. Você não precisa saber todos os detalhes do amanhã para viver com paz hoje. A paz não vem de ter respostas, ela vem de confiar em quem tem todas as respostas. Talvez você já tenha tentado se acalmar sozinho, já tenha tentado distrair a mente, ocupar o tempo, evitar pensar, mas no silêncio, tudo volta. As perguntas, as inseguranças, aquela sensação de que algo pode dar errado. Só que hoje, algo diferente está acontecendo. Hoje, você não está apenas ouvindo palavras. Você está sendo conduzido a um lugar espiritual mais profundo. Um lugar onde o medo perde força. Um lugar onde a presença de Deus começa a preencher os espaços vazios dentro de você. E esse lugar começa com uma decisão simples: confiar. Não confiar em circunstâncias, não confiar em probabilidades, não confiar no que você vê, mas confiar em Deus, confiar mesmo sem entender, confiar mesmo com dúvidas, confiar mesmo com o coração ainda inquieto, porque a confiança não nasce da ausência de medo, ela nasce da escolha de acreditar que Deus é maior do que qualquer incerteza. Agora imagine algo. Imagine que o seu futuro não é um território desconhecido, mas um caminho já visitado por Deus. Imagine que cada passo que você ainda vai dar já foi visto por Ele. Cada desafio já foi considerado. Cada necessidade já foi suprida, mesmo que você ainda não tenha percebido. Isso muda tudo. O que antes parecia ameaçador começa a perder força. O que parecia assustador começa a diminuir. Porque quando Deus está à frente, o medo fica sem direção. Talvez você esteja cansado de carregar esse peso emocional, cansado de pensar demais, cansado de tentar prever tudo, cansado de sentir essa inquietação constante. E a verdade é que você não foi criado para viver assim. Você foi criado para viver em paz, não uma paz superficial, momentânea, baseada em distrações, mas uma paz profunda, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E essa paz começa quando você se aproxima de Deus, não com palavras perfeitas, não com discursos elaborados, mas com sinceridade. Deus não espera que você tenha tudo resolvido para se aproximar dele. Ele espera apenas que você venha, do jeito que você está, com seus medos, com suas dúvidas, com suas inseguranças. Porque é exatamente nesse estado que ele começa a agir. Existe algo poderoso na oração, não apenas como um ato religioso, mas como um encontro real. Um momento onde você deixa de carregar sozinho aquilo que está te sufocando e entrega nas mãos de quem pode transformar qualquer situação. E talvez, no fundo, o que você mais precisa neste momento não é de respostas rápidas, nem de soluções imediatas, mas de paz. Uma paz que abrace o seu coração. Uma paz que acalme os seus pensamentos. Uma paz que silencie o medo. E essa paz começa agora, não amanhã, não quando tudo melhorar, agora. Porque Deus não trabalha apenas quando tudo está perfeito. Ele trabalha no meio do processo, no meio da dúvida, no meio da espera, no meio do medo. E enquanto você ouve estas palavras, algo já está acontecendo dentro de você. Talvez você ainda não perceba totalmente, mas há um mover espiritual acontecendo. Seu coração está sendo preparado, sua mente está sendo desacelerada. Seu interior está sendo alinhado com algo maior. O medo não vai decidir o seu destino. A ansiedade não vai definir o seu caminho. A insegurança não vai controlar a sua vida. Existe um Deus que cuida de você. Um Deus que vê além do que você consegue enxergar. Um Deus que não perdeu o controle em nenhum momento. E agora, aos poucos, você pode começar a sentir isso. A tensão diminuindo. O peso ficando mais leve, a respiração mais tranquila. Porque quando a presença de Deus começa a preencher o ambiente, o medo começa a perder espaço. E ainda que as circunstâncias não mudem imediatamente,
Algo dentro de você começa a mudar. E isso é o começo de tudo. E agora, depois de tudo o que você sentiu até aqui, depois desse silêncio que começou a acalmar a sua mente, depois desse leve alívio que já começa a tocar o seu coração, é o momento de dar um passo ainda mais profundo. Não apenas ouvir, mas falar com Deus. Não apenas refletir, mas se conectar. Porque existe uma diferença muito grande entre pensar sobre Deus e falar diretamente com Ele. E é aqui que algo realmente poderoso começa a acontecer. Talvez você nunca tenha feito uma oração assim antes. Talvez já tenha orado muitas vezes, mas hoje é diferente. Hoje você não está repetindo palavras. Você está abrindo o seu coração de verdade. Então, se puder, fique em uma posição confortável. Se quiser, feche os olhos. Respire fundo mais uma vez. E permita que cada palavra que você vai dizer agora seja sincera. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença exatamente como estou. Sem máscaras, sem esconder nada, sem tentar parecer forte quando, na verdade, por dentro, eu tenho me sentido frágil. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Sabes das minhas preocupações, dos pensamentos que me tiram a paz, das incertezas que têm ocupado a minha mente. Pai, o medo do futuro tem tentado me dominar. Às vezes eu me pego imaginando coisas que nem aconteceram, criando cenários que me deixam angustiado, sentindo um peso que eu não consigo explicar. E eu reconheço que, sozinho, eu não consigo lidar com tudo isso. Mas hoje eu decido entregar. Eu entrego a Ti cada preocupação que tem me consumido. Eu entrego a Ti cada pensamento negativo que insiste em voltar. Eu entrego a Ti cada medo que tenta me paralisar. Senhor, toma o controle da minha mente. Acalma os meus pensamentos. Coloca ordem onde há confusão. Traz clareza onde há dúvida. Traz descanso onde há inquietação. Eu não quero viver preso à ansiedade. Eu não quero viver dominado pelo medo. Eu não quero acordar todos os dias carregando esse peso emocional. Eu quero sentir a Tua paz. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que não depende de respostas imediatas. A paz que vem de Ti. Pai, eu confesso que muitas vezes tentei controlar tudo. Tentei entender tudo. Tentei resolver tudo do meu jeito. E isso só me deixou mais cansado, mais sobrecarregado, mais distante da tranquilidade que eu tanto preciso. Hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem ter todas as respostas. Eu escolho confiar em Ti, porque a Tua palavra diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E eu tomo posse dessa promessa agora. Eu acredito que o meu futuro não está nas mãos do acaso. Eu acredito que a minha vida não está perdida. Eu acredito que existe um propósito sendo construído, mesmo quando eu não consigo enxergar. Senhor, vai à minha frente, prepara o caminho que eu ainda não conheço. Abre portas que eu não consigo abrir. Fecha aquelas que não são para mim, mesmo que eu não entenda no momento. Cuida de cada detalhe da minha vida. Cuida das minhas decisões. Cuida dos meus planos. Cuida da minha família. Cuida do meu emocional. E, principalmente, cuida do meu coração. Tira de dentro de mim tudo aquilo que não vem de Ti. Remove a ansiedade, remove o medo, remove a insegurança. Preenche cada espaço com a Tua presença. Que a minha mente seja renovada. Que os meus pensamentos sejam alinhados com a Tua verdade. Que eu pare de acreditar nas mentiras do medo e comece a viver pela verdade da Tua palavra. Senhor, quando vierem pensamentos negativos, me lembra que Tu estás no controle. Quando a ansiedade tentar voltar, me lembra que eu não estou sozinho.
Quando o medo tentar crescer, me lembra que o teu amor é maior do que qualquer insegurança. Eu declaro que o medo não vai dominar a minha vida. Eu declaro que a ansiedade não vai governar os meus dias. Eu declaro que a paz de Deus começa a reinar dentro de mim agora. E mesmo que o futuro ainda seja desconhecido, eu descanso, porque sei que tu já estás lá. Eu descanso, porque sei que estás cuidando de tudo. Eu descanso, porque sei que nada foge do teu controle. E agora, eu recebo essa paz, eu recebo esse alívio, eu recebo essa tranquilidade que só pode vir de ti. Que a tua presença envolva o meu coração neste momento. Que eu sinta um abraço espiritual agora, como se o Senhor estivesse me dizendo: eu estou com você, não tenha medo. E eu escolho acreditar nisso. Eu escolho descansar nisso. Eu escolho viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Agora fique em silêncio por alguns segundos. Perceba o que está acontecendo dentro de você. Talvez o problema ainda exista, mas o peso já não é o mesmo. Talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas a sua mente já não está tão agitada. Talvez o futuro ainda seja incerto, mas o seu coração começa a encontrar descanso. Isso é a paz de Deus. Não é algo que você explica, é algo que você sente, e essa paz começa a guardar você. Como está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Essa paz não depende do mundo, não depende de notícias, não depende de circunstâncias favoráveis. Ela vem diretamente de Deus, e quando ela chega, algo muda dentro de você. E sabe o que é mais incrível? Você pode voltar a esse lugar sempre que precisar. Você pode repetir essa oração. Você pode falar com Deus em qualquer momento. Você pode entregar novamente cada preocupação, cada medo, cada pensamento, porque Deus nunca se cansa de ouvir você. Ele nunca ignora a sua voz. Ele nunca se afasta de quem se aproxima dele com sinceridade. E aos poucos, dia após dia, você vai perceber algo diferente acontecendo. A ansiedade vai perdendo força, o medo vai diminuindo, a confiança vai crescendo, a paz vai se tornando constante, e aquilo que antes parecia assustador já não terá o mesmo poder sobre você, porque quando Deus está no centro, tudo começa a se alinhar. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite muito importante. Se essa oração falou com você, se você sentiu algo diferente neste momento, escreva aqui nos comentários: eu entrego o meu futuro a Deus. Essa simples atitude é uma forma de declarar a sua confiança, é um passo de fé, é uma maneira de reafirmar aquilo que você acabou de viver. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, que fortalecem sua fé, acalmam sua mente e te aproximam de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Deixe também o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando contra o medo do futuro e precisam sentir essa mesma paz que você está sentindo agora. E lembre-se, sempre que o medo tentar voltar, volte para este momento. Deus está com você e o seu futuro está seguro nas mãos dele.